Bom, gente, hoje então é a nossa videoaula do nosso Nugget Cake de Red Velvet, tá? Eu já estou com tudo aqui, com as minhas massinhas. Ó, vou começar, então, umedecendo a nossa massa. Vocês lembram que é só regar a massa, não precisa molhar muito, tá? Eu fiz elas no aro 15, tá? De diâmetro por 5 de altura, tá? Eu vou começar regando a nossa massa, então, só regar, tá? Vou regar. Vou passar a nossa colinha, que é o nosso brigadeiro branco, que eu sempre falo para vocês. Só para firmar a nossa massinha aqui. Deixa retinho. Só para firmar o bolo. Pega a nossa massinha. E centraliza. E coloca. Aperta para colar. Ó. Como eu falei para vocês do nosso recheio de brigadeiro branco, a gente faz ele e pode reservar, pode guardar na geladeira, dentro dos potinhos bem fechado. Mas o que acontece? Para a gente conseguir trabalhar com o bico, a gente precisa dele mais molinho, mais morninho. Vai ficar mais fácil e ele não vai perder a firmeza dele na hora que a gente tiver que colocar a nosso segundo disco de massa em cima, tá? Então eu tô aqui, vocês podem sempre colocar um plástico que protege para ele não criar aquelas casquinhas. Eu tô aqui com o meu pote de brigadeiro, ó, coloquei o saquinho, tiro e ele fica lisinho. Então eu vou aquecer no micro-ondas por mais ou menos 1 minuto e meio, até eu sentir ele morninho, só morninho e com a textura mais agradável para mim tá trabalhando com o bico, tá? A gente vai utilizar o bico A2, tá bom? Vou deixar ele aqui e vou aquecer no micro-ondas, então, 1 minutinho só o nosso recheio de brigadeiro branco, tá? Aqui eu já vou, enquanto vai aquecendo, eu já vou cortando o meu saco de confeitar. A minha manga. O bico pode ser o A1 também, vai dar o mesmo efeito. É só para fazer um trabalho legal, porque o Nugget Cake é tudo exposto. A massa fica exposta, o recheio fica exposto, né? Então tem que ficar tudo bem perfeito para ficar bonito no final. Aqui a nossa massa de Red Velvet está na textura e na cor perfeita, bem vermelha. Aqui eu tô com o meu bico preparado já. Vou esperar o nosso recheio chegar na textura ideal. Ó. Eu coloquei 1 minuto e eu vou ver como é que tá antes de colocar mais 30 segundos, tá? Ó. Ele ainda tá um pouquinho firme, ó. Mas ele precisa apenas estar mais morninho pra gente trabalhar. Então vou colocar mais uns 15 segundinhos, já vai ser suficiente. Aqui eu já tenho o meu recheio morninho, tem que sentir ele morninho na manga também. Vou colocar aqui na nossa manga de confeitar. Tá na textura ideal, ó, ele fica mais molinho, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, fica fácil de manusear, eu sinto no pote que ele tá morno, bem lisinho, tá? Então essa é a textura perfeita pra vocês trabalhar com o bico, tá? Então eu vou encher a nossa manga.
Eu tô fazendo esse nugget cake com a massa de Red Velvet, mas vocês podem fazer com a nossa massa black, com a nossa massa base branca, tá? Com a nossa massa de chocolate. Vai ficar tão bonito quanto esse daqui, tá? Coloquei aqui uma quantia que eu consiga agarrar com a minha mão e ter firmeza. Vou apertando, vou tirar o ar. Deu. Eu já umedeci a nossa massa, então agora a gente começa a trabalhar com o bico. A gente vai fazer aquelas que ficam tipo umas gotinhas bem perfeitinhas na lateral. Esse é o desenho que vai aparecer, né, para fora do nosso nugget. Depois o recheio a gente recheia de qualquer maneira no centro, mas a parte da lateral da massa tem que ficar bem detalhado o desenho do bico, tá? Eu tô usando o A2, mas poderia ser um M da Wilton, pode ser o A1, pode ser o 6B da Wilton ou o 4B. O bico pode ser da sua preferência, tá? Eu vou fazer esse trabalhado porque eu acho que fica mais bonito no nugget de Red Velvet, tá? Então vamos começar. Aperta até ficar uma bolinha bem grandinha. E vou fazendo esse trabalhado de gotinha em toda a lateral. Não bota muito para fora, porque depois vem o peso da nossa massa de cima. E assim a gente vai fazendo em toda a lateral. Ó, minimamente para fora, porque o nugget ele tem que aparecer o recheio. Não tem mistério de fazer este bolo. Ó, a parte de dentro não precisa você fazer assim. Eu já tô aqui com as minhas outras mangas com o recheio separado, sem bico mesmo, só para fazer o recheio da parte do centro do nosso nugget, que não precisa. Como ele não vai aparecer, a gente pode colocar em círculo mesmo, só para completar o recheio e ele ficar bem recheado. Completa. Aqui onde ficou sem, você completa também. Aqui. Aqui ficou bem recheado. Mantenha sempre uma boa quantia de recheio que já dá mais sustentabilidade para a parte de cima de massa que vai vir agora. Já estou com a minha outra massa aqui, vou regar a massa novamente, apenas regar. E agora vou tirar, vou colocar aqui em cima, centraliza. E coloca. Pode apertar para ele colar. E vamos fazer a mesma coisa agora no andar de cima. Aperta, fazer uma bolinha bem grande, uma gotinha bem grande e vai soltando. Terminamos de botar as gotinhas, agora a gente vai de novo pro recheio no centro do bolo. Viu? Agora eu vou vir com a nossa outra massa. Deixar bem bonita. Vou regar ela aqui novamente.
E vou centralizar e vou colocar. E aperto para colar. Você pode ir ajustando depois, se você achar que não ficou retinho. Aqui tá ótimo. Agora é a parte da decoração, a parte de cima. Ver se não ficou nenhuma sujeirinha de massa, para ir limpando sempre. Sempre que a massa de Red Velvet, como ela é vermelhinha, ela tende a manchar as coisas com mais facilidade. Pronto. Agora a gente vai fazer a parte de cima da decoração. Aqui você pode, usar a sua criatividade. Pode usar o bico que você quiser, pode usar o próprio bico, o A1, o A2 e fazer um trabalhado. Eu vou esquentar... Não, vou usar o próprio, eu vou usar o bico mesmo. Eu vou fazer um trabalho com a colherinha, tá? Vou fazer uns pingadinhos bem grandes. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É uma gota bem grande, depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E vou fazer em toda a lateral da parte de cima. Tem que ficar bem bonito, que é a finalização do nosso Naked Cake. Na parte de cima do centro, eu vou colocar morangos, mas você pode colocar qualquer outra coisa que você quiser. Pode colocar brigadeiros, pode colocar só a nossa cobertura de branquinho, de brigadeiro branco, não precisa necessariamente ser os brigadeiros ou seus morangos. Pode ser cerejas também, que super combina com a cor do nosso Red Velvet, fica muito bonito. Ó, eu vou utilizar uma colherinha mesmo de café dessas que a gente tem em casa. Tô com um potinho com água aqui, porque se eu encosto com o dedo ou com qualquer coisa no recheio de brigadeiro branco agora, ele gruda, ó, ele gruda. Se eu passo na água com a mão úmida, eu posso fazer o que eu quiser, que ele não vai, ó. Não vai grudar. Se eu quiser ajeitar, eu consigo. Ajeito aqui onde eu puxei. Com a mão úmida, eu consigo fazer o que eu quiser, ó. Consigo ajeitar. Então, com a colher também eu consigo ter mais, movimento, umedecendo ela onde eu quero. Eu vou umedecer a parte de trás da colher, a bundinha da colher. E vou puxar para dentro. Com a pontinha da colher para fora, para dentro, eu vou puxar a minha gotinha para dentro. Ó. E aí eu limpo e molho de novo. E vou fazer isso em todos. Aperto e puxo. E vou limpando. Aperto a colher e puxo. Vou tirando o excesso aqui. Limpo sempre a bundinha da colher. E fica bem lisinho, para não ficar massinha de Red Velvet em cima. Aperto a colher e puxo com vontade. E aí vai dando um trabalho, parece como se fosse uma rosa em cima, fica muito bonito. Aperto a colher e puxo com vontade. Tudo que é trabalho de bolo que você quer perfeição, ele vai dar mais trabalho. Mas o resultado final fica incrível. Esse trabalho que eu tô fazendo em cima do nosso recheio de brigadeiro branco, você pode fazer ele no seu chantininho, chantilly, brigadeiro de chocolate. Pode utilizar essa técnica para fazer várias decorações em cima do seu bolo. Molhei, apertei, puxei. Ó, pessoal, fica como se fosse uma rosa gigante em cima do nosso bolo. Olha que lindo que ele fica. Agora ficou um buraquinho aqui, das rosas. Se eu quisesse, eu poderia ainda intercalar essas mesmas gotinhas e fazer os puxadinhos intercalados também. Ia ficar como se fosse uma rosa menor ainda dentro da outra maior.
Ia ficar bem bonito também, mas eu vou colocar os morangos aqui no centro. Bom, pessoal, já peguei os meus morangos, como eu falei pra vocês, na parte de cima é criatividade. Eu vou colocar os morangos, mas você pode colocar qualquer outra coisa que você acha que fique melhor, mais bonito, mais apresentável pro seu cliente, tá? Então já tô aqui com os meus morangos, uns morangos bem grandões, e vou colocar eles viradinho aqui assim. Arrume os cabinhos dos morangos. Vou ajeitar mais pra cá um pouquinho. E vou colocar mais um aqui, vai ficar menorzinho. Assim. E assim tá pronto o nosso Nugget Cake de Red Velvet. O que vocês acharam do nosso bolo? Aqui embaixo também, se vocês quiserem, podem trabalhar com o bico para fazer um acabamento legal na parte de baixo, tá? Mas assim eu acho que tá perfeito. O Red Velvet é um nugget que tem que aparecer bem a massa, tá? Quanto mais aparente vocês deixarem essa massa, em contraste com a cobertura e recheio de brigadeiro branco, mais bonito vai ficar, tá? Então essa foi a nossa videoaula do nosso Nugget Cake de Red Velvet. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula!